graça e a paz para você que está nos ouvindo nessa hora ou nos ouvirá. Nós estamos iniciando o nosso momento de culto e eu quero te convidar para reunir a sua família, estar com os seus, você que está na sua casa ao receber esse conteúdo, reúna a sua família para cultuarmos juntos. Eu quero te convidar para uma palavra de oração nesse nosso início, invocarmos a presença de Deus, porque é a Ele que nós queremos oferecer culto. Pai, nós te damos graças, nós te louvamos nessa tarde, nós te bendizemos por esse domingo, esse início de semana, nós te louvamos pelas bênçãos que tu tens derramado sobre nós, nós te louvamos, Senhor, porque tu nos cobre de misericórdias e ela se renova a cada manhã, é a causa de nós não sermos consumidos, e queremos entregar a ti esse tempo, ó Deus, que as canções, as orações, o compartilhar da palavra traga edificação para a tua igreja, traga edificação para o teu povo. Fortalece-nos, ó Deus, na tua presença nós te pedimos, nos ministra graça, nos ministra, Deus, palavras de vida eterna. Nós oramos e te louvamos em nome de Jesus, teu Filho amado. Vamos continuar louvando, o Senhor.
Glória a Deus, irmãos e irmãs. Deus é tudo que temos e tudo que somos. Então significa dizer que o que temos e recebemos vem de Deus. Davi, certa feita, disse: do que é teu, Senhor, é que nós te damos. Essa é uma hora de lembrar você que Deus nos chama para louvá-lo também por meio da nossa generosidade, por meio da capacidade que temos de, em reconhecendo que o que está na nossa mão é Deus que nos deu, temos a capacidade então de compartilhar um pouco daquilo que Deus nos deu. E eu quero te lembrar isso, te lembrar que Deus te desafia a ser generoso para com a sua comunidade de fé, generoso dentro da sua família, generoso para com os amigos, amigas, ou até aqueles que são para você estranhos, mas que precisam de socorro. E se você pode fazer, essa é a hora de você expressar a tua generosidade. Mas se você é alguém que precisa ser socorrido, essa é a hora de você também pedir socorro. Que Deus abençoe você e que desenvolva em você essa prática de generosidade. Amém. Eu quero convidar então você para abrir a sua Bíblia lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 10, é a nossa 10ª mensagem, baseado no livro do profeta Daniel, e hoje o capítulo 10, eu quero ler apenas os 3 primeiros versos, mas pensar um pouco no que esse capítulo 10 traz para mim e para você. Porque nesse tempo aí de pandemia, as pessoas muito provavelmente se perguntam sobre que palavra Deus traria ou tem trazido para nós nesse tempo. Alguns são mais otimistas e pensam que Deus traz uma palavra sempre do tipo, vai passar logo. Aliás, essa expressão a gente usa, vai passar logo. Outros são mais pessimistas, não vai passar tão já, ou quem sabe não tão cedo, vamos vencer esse tempo. Enfim, traz uma palavra mais de pessimismo, sem uma perspectiva de superar o momento em que nós estamos vivendo. Mas vamos olhar o que o capítulo 10 de Daniel traz para nós. O verso 1 diz: no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. E Daniel continua relatando outras visões que ele tem e o que ele ouve nessas visões. Então, pensando nisso, a primeira pergunta que é importante aqui para nós é: que revelação, que palavra é essa que vem até Daniel? Que revelação, que visão, que palavra é essa que vem para Daniel? Bom, o verso 1 diz que Daniel recebe uma revelação e que o conteúdo dessa palavra revelada diz respeito a um grande conflito. Uma outra tradução bíblica vai dizer que é um grande sofrimento. Então é um erro a gente pensar que Deus, na sua palavra, não fala em momento algum sobre sofrimento, por exemplo. Não necessariamente é pessimismo a entender que Deus fala conosco sobre o tema do sofrimento, ou sobre o tema da tribulação, ou de tempos difíceis, ou de tempos angustiosos, ou ainda a expressão utilizada na Escritura que é tempos maus. Então Daniel tem uma revelação, e essa revelação fala de um tempo de grande sofrimento. Algumas pessoas entendem que Deus só fala sobre tempos de muita alegria, de muito riso, de muito entusiasmo, de muita satisfação. Mas Daniel tem uma revelação que fala sobre um tempo de grande sofrimento.
Essa é a palavra que Deus revela para Daniel. Eu não sei como é que eu e você iríamos lidar com uma revelação assim. Muito provavelmente igual aos discípulos, quando Jesus diz para eles que ele teria de ir a Jerusalém, lá seria humilhado, seria julgado e sentenciado à morte de cruz. Os discípulos não entenderam, ou quem sabe não quiseram entender, porque o assunto não lhes era interessante. Conosco também não é diferente. Quando o assunto é sofrimento, ninguém se interessa em mergulhar profundamente nesse assunto. Por que não? Porque nós queremos fugir do sofrimento. Nós queremos evitar o sofrimento. E não tem nada de errado nisso. Porque também é estranho quando nós corremos atrás do sofrimento. Mas não é isso que a Bíblia diz, que nós devemos correr atrás do sofrimento ou também fugir do sofrimento. Porque uma coisa é fato, hora ou outra o sofrimento bate na porta da nossa vida e entra às vezes sem pedir licença. E Daniel tem essa revelação de que grande sofrimento virá. Agora, como é que Daniel reage a essa revelação? Eu quero chamar sua atenção. Diz o verso 2 e 3 que Daniel fica um período de 3 semanas pranteando, e nesse período de 3 semanas ele não come nada. Fez o que a gente chama de jejum. Fica um período sem comer, fica um período de abstinência, pelo menos de algumas coisas que ele cita aqui no verso 3. Não se sabe ao certo se é um jejum de que não comia coisa alguma, ou se ele se absteve de comer o que ele cita no verso 3. Mas esse período se estende por 3 semanas, onde há pranto. Algumas Bíblias vão dizer onde eu me pus de luto. É o choro da pessoa enlutada. Daniel reage assim à revelação, com tristeza. Às vezes a palavra de Deus gera em nós tristeza. O apóstolo Paulo não diz sem pensar para os de Corinto, quando ele diz sobre o contristamento, que ele espera ver nos irmãos contristamento. Era uma experiência de entristecer-se, não por conta de um sofrimento externo, diferente, era por conta do seu próprio pecado. Então essa experiência de mergulhar numa certa tristeza não é incomum à fé cristã. Daniel tem essa revelação e ele fica um período. O número 3 na escritura faz menção a um ciclo pequeno que se abre e se fecha. A ideia também de que se alguém faz algo por 3 vezes, por exemplo, Pedro negou Jesus 3 vezes. Essa ideia de algo definitivo ou de algo que é feito com perseverança. O sujeito não fez 3 vezes displicentemente, impulsivamente. Não fez porque quis fazer. Daniel tem esse período em que ele persevera numa certa tristeza diante de Deus, por causa da palavra que vem ao seu coração. E para pensar, se a gente estivesse entendendo a palavra de verdade, se essa palavra não ia gerar uma certa tristeza nos nossos corações. Quando a gente olha, por exemplo, para o sofrimento de algumas pessoas, se é que a gente está enxergando mesmo o sofrimento de algumas pessoas, será que isso não deveria gerar uma tristeza no nosso coração? Algumas pessoas até dizem que no mundo de hoje, quem vive sorrindo demais é uma pessoa de outro planeta, porque não entendeu ou não está enxergando à sua volta a dor que é vivida pelas pessoas à sua volta. Então, Daniel nos traz esse tema da tristeza. Diz que ele não, no verso 3, diz que ele não se ungiu com óleo. Outra tradução diz que ele não passou perfume, né? Porque estava triste. Não comeu, não passou perfume, ficou pranteando 3 dias. Agora, Daniel reage com tristeza, mas Daniel
também reage, se você der uma olhada, por exemplo, já uma outra visão, que começa no verso 4 e se estende até o verso 9, e ele vê um homem cujas palavras, cuja voz é como a voz de uma multidão. Imagina uma pessoa que fala e a sua voz é como a voz de uma multidão. Essa figura que Daniel descreve no verso 5 e 6. E Daniel, nessa experiência, nessa segunda visão, diz no verso 9 que Daniel ouviu a voz de suas palavras, e ouvindo ele cai sem sentidos, rosto em terra, com o rosto na terra. O verso 12, uma outra visão, ajuda a gente a entender melhor essa reação de Daniel, quando vem um mensageiro e diz assim no 12: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, a compreender e a se humilhar. Daniel reage às visões com o rosto em terra, ele cai diante da palavra, porque ninguém fica de pé. Quando a palavra de Deus é compreendida, é revelada, quando ela promove um impacto no nosso coração, porque o nosso coração não é de pedra, é de carne, nós caímos diante da palavra. A nossa reputação cai, a nossa justiça própria cai, o nosso orgulho cai, tudo cai diante da palavra, nada fica de pé diante porque só Deus fica de pé diante da sua palavra. E essa experiência que Daniel tem de humilhar-se, de não se aguentar em pé, porque a palavra que ele ouve, a visão de quem ele tem é de uma grandeza enorme, que ele não se aguenta de pé. E o verso 15 diz que quando esse que diz para ele que ele se aplicou a se humilhar, quando no verso 15 esse fala com ele algumas palavras, ele olha para a terra e diz que ele se cala, ou seja, não tem palavras. Como é que Daniel reage? Num primeiro momento com tristeza, mas Daniel reage também com humildade. Ele procura entender, mas Daniel se humilha perante o Senhor. E o que é se humilhar aqui? Tem a ver com o rosto em terra e tem a ver com se calar. Eu pensava, quando eu comecei a caminhar na fé, que oração, por exemplo, era aprender a falar. Primeira reunião de oração que eu tenho memória, tinha uma pessoa que orava muito e chamava Deus de soberano, de santo, e foi dizendo uma série de coisas. E eu ficava pensando comigo, eu nunca vou poder orar, porque eu não tenho tanta palavra para dizer assim. E eu achava que orar tinha mais a ver com falar, e falar muita coisa. Com o tempo, lendo a Escritura, e a minha experiência com Deus tem me revelado que oração tem mais a ver com calar. Com calar. Se cresce dentro de mim a convicção de que Deus está presente, eu vou me humilhando tanto que eu não tenho muitas palavras para dizer. Porque eu sei que se eu tentar levar Deus na conversa, Deus sabe. Se eu tentar me passar de santo, de santinho, sem pecado, sem tropeço, Deus sabe. Se eu me passar de bonzinho, Deus sabe. E às vezes o que sobra para nós, em alguns momentos, não que a gente não possa orar e falar, não é isso, mas em alguns momentos de experiência com Deus, o que nos sobra, o nosso coração vai sendo quebrantado, vai fazendo esse caminho de se humilhar, e aí a gente se vê sem palavras diante de Deus, porque o que nós vamos dizer para Deus? Às vezes nós somos tentados a dizer alguma coisa que impressione Deus, para Deus achar que a gente é alguma coisa. Mas Daniel percebeu que diante de Deus a gente cai. E diante de Deus, em alguns momentos, a melhor coisa a se fazer é se calar. Parar para ouvir o que Deus tem a dizer. Parar para entender o que Deus está nos mostrando, o que Deus quer que a gente veja. A melhor coisa a se fazer, a melhor oração,
a ser feita em alguns momentos é a oração do silêncio, se calar, parar para ouvir o que Deus tem para dizer. E essa experiência que Daniel tem, é um homem de Deus, é um homem que ora 3 vezes ao dia, e isso era costume, ou seja, é um homem que ora perseverantemente, que tem essa experiência de se entristecer com a revelação e de se humilhar, de cair com o rosto em terra e de se calar. Agora tem uma terceira coisa interessante, que é essa reação de Daniel diante da palavra revelada, da visão, das visões. Lá no verso 16, diz assim: e eis que uma como semelhante dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Qual é a reação de Daniel? Dores. Essa palavra dores aqui é a mesma palavra utilizada para definir o que vive uma mulher em trabalho de parto. É a expressão que aparece lá no Novo Testamento, quando Jesus fala dos últimos dias, e ele fala sobre guerras, uma série de coisas que vão acontecendo nos últimos tempos, e ele diz: isso é apenas o princípio das dores. Então Jesus fala dos últimos tempos usando a figura de uma mulher em trabalho de parto, que está sentindo as primeiras contrações, as primeiras dores, mas ainda muitas outras virão. Agora, é interessante a imagem que Daniel utiliza e que Jesus utiliza no Evangelho, por exemplo, de Mateus, porque traz a ideia de que existe alguém em trabalho de parto, sentindo dores de parto, mas algo novo vai nascer. Algo novo vai nascer. Que essas dores, elas antecedem uma realidade nova que vai nascer. Daniel, ao receber as visões, as revelações, reage com dores. Aqui diz que ele ficou sem força. Num primeiro momento, lá no verso 7, 8, diz que ele não se aguentava em pé. Vem alguém, toca ele, vai colocando de pé novamente. Está sem forças. E ele tem essa experiência de dores, de perceber o sofrimento, que é um tempo de dor. Ele começa a sentir essa dor e não tem mais forças. É como uma mulher que está em trabalho de parto, sentindo dores, e chega uma hora que não tem mais força para ajudar no processo de nascimento desse novo ser. Agora é interessante, porque Daniel, diante da revelação, se entristece, Daniel se humilha e Daniel sente dores. E aí a gente se pergunta, Deus fala com a gente se entristece, a gente se humilha e a gente sente dores. Qual é a boa notícia então nisso tudo? A boa notícia é que, se por um lado o texto em momento algum diz que Deus falou para Daniel que aquela história de sofrimento acabou, não vai ter sofrimento, Deus mudou, a circunstância, isso não é dito. Em nenhum momento Deus também diz: Daniel, essas dores, elas vão cessar agora, você não mais sentirá dores, a nova realidade vai nascer, mas da agora para frente você será como uma mulher sentindo contrações, mas sem dores. Deus não disse isso. Qual é a palavra de esperança então que Daniel traz, que Deus traz para Daniel e para mim e para você? É que no verso 18 e 19 diz assim: então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E o 19, e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido. Então a palavra de Deus, quando ouvida, entendida e crida, ela pode gerar tristeza, ela pode gerar humilhação, ela pode gerar dores,
mas a palavra de Deus também vai gerar dentro de nós fortalecimento. Se por um lado Deus não tira as dores, Deus não arranca o sofrimento da existência humana, Deus quer nos fortalecer para enfrentar as dores, para aguentar as dores e para enfrentar o sofrimento. Por quê? Porque na vida nós vamos lidar com muitas situações assim. Nós vamos lidar com dores, com decepções, com frustrações, com não, com perdas, com fracassos, com uma série de situações nada satisfatórias. Nós vamos lidar com insucesso, com aquilo que é o oposto de êxito, que muitos de nós queremos viver. Agora, qual é a boa notícia da Escritura? É que Deus está dizendo para Daniel, está dizendo para mim e para você, que em meio a todas as turbulências, o tempo de sofrimento não vai se encurtar, as dores não vão desaparecer. Agora Deus vai nos fortalecer para que nós aguentemos as dores, aguentemos o sofrimento, aguentemos nadar contra a correnteza. Alguém uma vez me disse que o Espírito Santo sopra não simplesmente para nos fazer poderosos, para que a gente possa tudo, inclusive oprimir as pessoas. Não, o Espírito Santo sopra para nos encher de poder, sim, mas de tanto poder que a gente aguenta a tribulação, que a gente aguenta escassez, que a gente aguenta passar com abundância, que a gente aguenta tristeza e alegria, que a gente aguenta as situações mais diferentes que a vida pode nos trazer. Eu quero te convidar nesse instante para uma palavra de oração, porque pode ser que você esteja vivendo esse tempo que o livro do profeta Daniel nos fala aqui. É um tempo talvez de dores, é um tempo onde você vive e vê sofrimento, é um tempo de perdas, de frustrações, e parece que Deus não faz nada, e você deseja que Deus mude tudo, e tudo vire, na expressão popular, um mar de rosas, e isso não acontece, e muito provavelmente não irá acontecer, porque Deus não quer que nós continuemos a ser crianças a vida inteira. É bom ser criança, mas no tempo de ser criança. É excelente ser criança, mas quando é tempo de ser criança. Chega uma hora que Deus nos chama para a vida adulta. E o que é a vida adulta cristã? É Deus dizer para mim e para você, a dor vai continuar, mas eu vou te fortalecer, para você aguentar firme até o final, em nome de Jesus. Se você conhece essa canção, cante conosco, ou se não, se silencie, deixa Deus ministrar o teu coração. Senhor, o meu viver.
nós queremos te dar graças, te louvar, Senhor, porque nas horas também difíceis, tu estás conosco. Assim como tu estás conosco nas alegrias, tu também estás conosco nas tristezas, nos tempos difíceis. E tu desejas soprar do Espírito e nos fortalecer para que nós aguentemos os dias maus, para que nós saibamos viver os dias maus, os dias difíceis, ó Deus, nos mantendo fiéis a Ti. Porque o convite de Apocalipse para nós é que nós nos mantenhamos fiéis até a morte, a fim de que o Senhor nos conceda graciosamente a coroa da vida. Que o Senhor sustente os teus filhos e filhas, Pai, que vivem momentos de dores, de sofrimento, de perdas, de frustrações, de privações financeiras, de incertezas das mais diversas. Que o Senhor seja com eles, que o Senhor os renove, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor traga paz aos seus corações, e que eles mostrem o que é ser sal da terra e luz do mundo, que eles mostrem para o mundo, Deus, o que é ser um homem cheio do Espírito Santo, o que é ser uma mulher cheia do Espírito Santo, o que é ser uma casa erigida sobre a rocha, não sobre a areia, o que é ser um homem que se curva diante da palavra de Deus, da autoridade de Deus, e que busca viver a vontade de Deus, ainda que seja em tempos difíceis, como Daniel, num tempo de cativeiro, no meio de gente que contraria a fé o tempo todo. Deus, nós louvamos o Teu nome, porque Tu se dispões a estar conosco. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe cada vida, cada lar, cada família, que o Senhor ordene paz e alegria aos corações, apesar e a despeito das provações. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus Cristo nosso Senhor e que as consolações do Espírito Santo se derramem sobre nós, sobre você, hoje e sempre. Amém, amém. Um forte abraço, que Deus te abençoe.